Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a doutora Laís Debem, advogada, especialista em Direito Internacional de Família. E aqui nesse canal eu busco democratizar o conhecimento para você, te trazendo tudo que eu sei desse mundo jurídico para te ajudar a tomar as melhores decisões na sua vida e na vida da sua família. Hoje eu vou conversar com você sobre um tema muito importante e muito relevante para os casais que estão pensando em realizar um divórcio, que é o divórcio consensual. Eu vou te trazer aqui 3 pontos para te falar o porquê ele é eleito no Brasil atualmente o melhor jeito de realizar um divórcio. Eu vou te passar aqui a minha opinião como profissional da área e tentar te trazer um panorama geral da situação para te ajudar a escolher com muita consciência e sabendo o que vai acontecer no seu processo. Primeiro vamos começar sabendo, o que é o divórcio consensual. A gente chama de divórcio consensual, como o nome já diz, os divórcios onde o casal entra em consenso com relação aos termos do divórcio, ou seja, as questões com os filhos, as questões com os bens e todas as outras questões que englobam o divórcio, eles precisam estar em acordo. Quando não existe esse tipo de acordo, a gente chama esse divórcio de divórcio litigioso, quando não existe um acordo entre as partes, independente em qual área não existe esse acordo, independente se for com os filhos ou com relação às questões de bens. Agora eu vou te passar 3 pontos importantes que você deve levar em consideração para escolher o melhor tipo de divórcio no seu caso. 3 pontos que eu estou falando como uma profissional da área para te ajudar a entender como que é esse processo e o porquê que ele é o mais indicado para os casais que desejam encerrar essa união. O primeiro ponto que eu quero te trazer aqui é com relação ao tempo. O divórcio litigioso, ele tem um tempo muito mais elevado de duração do que o divórcio consensual. Para você ter ideia, um divórcio litigioso, ele dura de 2 a 5 anos, podendo durar ainda mais, dependendo do nível que é o litígio. Enquanto o divórcio consensual, ele dura em média de 3 a 4 meses, se precisa ser feito homologação judicial, mas os casos que não precisa ser feito a homologação judicial, que a gente consegue fazer esse divórcio diretamente no cartório, ele tende a durar de 1 a 2 semanas. Então, assim, o tempo é muito relevante, a diferença entre esses dois. É claro que eu entendo que o tempo do divórcio consensual, ele é dividido em 2 etapas. Ele é dividido na etapa da negociação do divórcio, da negociação dos termos, e depois a etapa de realização da homologação desse acordo que foi feito na negociação. Então, eu coloco sempre 6 meses, porque até ajustar todos os termos e fazer esse acordo e homologar, eu coloco sempre 6 meses, mas mesmo assim é muito expressiva essa diferença com relação ao tempo. Então você que está procurando fazer o divórcio da maneira mais rápida possível, encerrar esse ciclo de uma maneira harmoniosa e rápida, o divórcio consensual é o divórcio mais indicado nesse caso. Agora, o segundo ponto que eu quero te trazer para falar sobre o divórcio consensual é o quanto ele é mais barato do que o divórcio litigioso. O divórcio litigioso, ele envolve muitos custos que o divórcio consensual, ele não envolve. Eu vou te passar alguns exemplos para você conseguir entender a dimensão do valor do divórcio litigioso para a dimensão do valor do divórcio consensual. No divórcio litigioso, a gente precisa, primeiro, pagar 2 advogados, o que no divórcio consensual precisa ser só um. Vou fazer uma adendo para vocês que nem todos os casos eu indico que seja só um advogado, porque às vezes gera uma insegurança com relação a alguma parte. E eu sempre indico, está com dúvida na assinatura do divórcio? Contrata um profissional para ele ler, para te explicar o que você está assinando, para você não se arrepender no futuro. Mas vamos imaginar que tudo certo, vocês contrataram um profissional e vocês estão seguros com esse profissional. Então, só precisa de um para o cartório consensual. Para o cartório litigioso, é obrigatória a presença de 2 advogados, cada advogado representando uma parte. Então aqui você já vê que os honorários advocatícios, eles dobram. Advogado em dobro. Custas
judiciais precisam ser pagas. Não só as custas para entrar com o processo, mas como também as custas de movimento, como, por exemplo, oficial de justiça, intimação de testemunhas, entre outras coisas. Além disso, na maioria dos casos de divórcio litigioso, precisa da realização de perícia contábil, perícia social, perícia psicológica. Tudo isso demanda um dinheiro. Para você ter noção, um perito contábil para fazer um divórcio, ele cobra mais ou menos, iniciando, 15 mil. Então, é um valor bem expressivo e é só uma coisa das coisas que você vai precisar pagar para realizar um divórcio litigioso. E não para por aí. Precisa também realizar as custas do cartório quando esse divórcio é encerrado e muitas outras custas que vai acumulando conforme os anos vão passando. Então, assim, também tem audiência, também tem testemunhas. Então, só por aqui você já consegue entender que um divórcio litigioso, ele demanda bastante dinheiro das partes. Agora eu vou te explicar como funciona o divórcio consensual. No divórcio consensual, como eu te falei, só precisa de um advogado e as custas que vão ser necessárias pagar são as custas cartoriais. Então, a homologação do cartório, tudo isso vai precisar pagar, e também nos casos em que vai precisar pagar imposto dos bens, precisa, claro, pagar o imposto. Mas você vê que é só isso. Você paga isso, encerra o ciclo e tá tudo certo. Enquanto no divórcio litigioso, ele existe um desgaste tanto de tempo, quanto financeiro, quanto emocional para ser feito. E o terceiro ponto é o benefício familiar que o divórcio consensual traz. Por quê? Eu sei que o divórcio, ele é um momento muito delicado na vida de uma família, principalmente na vida da família que tem filhos. Então, o quanto mais demorar para realizar esse divórcio, para encerrar esse ciclo, e quanto mais brigas tiver entre o casal, quanto isso for se alongando, pior vai ser para quem está convivendo com o casal nesse momento. Tanto os filhos quanto a família, né? Todo mundo é muito afetado nesse processo. Pensar em encerrar um divórcio com muito respeito e com muita cordialidade entre o casal é essencial, porque isso a gente está falando de vidas que vão ser afetadas. Quanto você puder minimizar esses efeitos, será melhor. Então pense com carinho na hora de decidir qual tipo de divórcio você vai enfrentar. Converse com um profissional, porque uma coisa que constantemente acontece no escritório é que vem uma parte e fala pra gente: olha, eu quero realizar o divórcio, mas eu quero fazer da melhor maneira possível, mas eu não estou conseguindo conversar com o meu parceiro sobre isso. E daí a gente entra em ação, né? Pelo menos no nosso escritório a gente tem a premissa de que o consenso é sempre a melhor opção. Então a gente entra em ação, começa as negociações, conversa com a parte, chega em um acordo que faz sentido para ambos os lados. Eu até costumo falar para os meus clientes que às vezes, eu vou colocar muitas aspas aqui porque eu quero que você me entenda, sair com prejuízos financeiros às vezes vale a pena. Você pode pensar que você está tendo um prejuízo agora, mas lá na frente, quando você olhar para trás e ver o quanto você preservou do desgaste emocional, do desgaste da tua família, dos seus filhos, você vai ver que vai valer a pena. Pense com carinho nisso. E uma coisa que eu gostaria de dar um conselho para vocês é: se você tá pensando em se divorciar, antes de começar esse processo, converse com um advogado da sua confiança, explica para ele o que tá acontecendo, quais são os termos, o que você quer, e chega com ele na melhor opção para você. Ter essa ajuda, esse apoio jurídico e também emocional nesse momento, ele é fundamental. Então, contrate um advogado da sua confiança, converse com ele, que eu tenho certeza que ele vai te guiar da melhor maneira nesse processo. Bom, eu espero que você tenha entendido esses 3 pontos que eu trouxe para você, mas se ficou alguma dúvida, eu quero que você deixe aqui nos comentários, que eu vou ler um por um e responder com toda certeza. Eu vou deixar aqui embaixo também as minhas redes sociais e as redes sociais do escritório. Se você também quer tirar alguma dúvida por lá, vai ser um prazer te responder. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com quem você acha que precisa saber desse tipo de informação e se inscrever aqui no canal pra gente não se perder, tá bom? Vejo vocês na semana que vem. Um beijo!